Depois que saiu essa notícia, muita gente me mandou mensagem perguntando: Flazoeiro, que história é essa? Que amanhã, segunda-feira, o Corinthians deve fazer uma proposta para tirar Gabigol do Flamengo e estuda até a possibilidade de envolver Fausto Vera e Yuri Alberto na negociação. Fala, meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo, canal Flazoeiro. Eu estou chegando com tudo na tarde deste domingão e eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Nosso amor. Mas antes de qualquer coisa, na humildade, na moral, eu queria pedir a você que não é inscrito no canal, meu camarada, minhas camaradas, olha, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. É muito importante para o nosso trabalho também, é muito importante para o nosso crescimento que você se inscreva no canal. Então, se você não é inscrito, se inscreve no canal, acione o sino, deixa o like, você não paga nada por isso e ajuda muito a gente. Bom, vamos começar o vídeo com a notícia boa, porque a molecada do Sub-14 do Flamengo foi campeão mundial da categoria em Madrid. Rolou lá, né, o campeonato mundial e o Flamengo venceu do Leganés por 4-1 e é aí o atual campeão mundial na categoria Sub-14. Então, parabéns a toda a molecada do Mengão que foi para a Espanha, que jogou, que se dedicou e levanta aí mais esse título para a base do Flamengo. Bom, mudando de assunto, deixa eu falar agora sobre essa parada do estádio, porque o Lauro Jardim, né, no jornal o Globo, ele trouxe a informação de que a reunião entre o presidente Rodolfo Landim e a Caixa Econômica Federal, pro lado da Caixa Econômica, foi frustrante. Por quê? A Caixa Econômica esperava que o presidente Rodolfo Landim chegasse com um projeto de estádio e apresentasse a eles para que possa ser vendido o terreno para o Flamengo, o terreno do gasômetro onde o Flamengo quer construir o estádio. O presidente Rodolfo Landim, ele não tinha esse projeto, ele não tinha esse plano, ele não conseguiu ali mostrar, ó, o estádio vai ser assim, 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 esse aqui é o projeto. A única coisa que o Landim deixou claro na reunião é que sim, o Flamengo tem interesse de comprar o terreno do gasômetro para a construção do estádio próprio. Mas aí eu vou dizer uma parada, não se tem como também, não se teria como também, o tempo ou tudo disponível para se mostrar um projeto completo. Porque assim, é uma situação, esse negócio de projeto, não sei se tem alguém aqui que trabalha com engenharia, é muito complexo, porque tem a questão do solo, ali é na beira da Baía de Guanabara, tem um valão que passa do lado. Há quem diga que há muitos anos atrás a região do gasômetro era um pântano, então você tem que estudar o solo, porque se realmente for pântano, é uma obra que sobe de jeito diferente, então é um projeto que demora a ser feito. O Landim não tinha, e a informação que saiu no jornal o Globo é que a Caixa Econômica ficou frustrada com o Flamengo por conta da falta do projeto. Mas nada que impeça ou que vai impedir do estádio sair, gente. Acredito que isso aí se resolve muito rápido. O negócio é, irmão, eu quero comprar. Comprou, acabou, pô. É isso. Eu quero comprar, eu tenho dinheiro. Se eu não tenho dinheiro, eu tenho crédito, eu consigo comprar, eu tenho um nome limpo na praça, eu quero comprar. E aí o projeto, é claro, que a gente vai, o Flamengo precisa desenvolver um projeto, precisa ter ali um modelo de estádio que quer fazer, questão de capacidade, para quantas pessoas, para quantos torcedores, todas essas questões envolvidas que a gente já sabe como que acontece. Mas não tem esse projeto pronto, e por não ter esse projeto pronto, a informação que saiu no jornal o Globo é que ficou frustrado o pessoal da Caixa Econômica. Bom, vamos mudar de assunto, falar dessa parada de Gabigol no Corinthians aí, porque, cara, isso aqui tá começando a tomar forma. E aí é aquilo, cara, começa a se falar, e cada dia é uma coisa diferente. Acontece o seguinte, o presidente do Corinthians essa semana, ele deu uma entrevista e ele falou que o Gabigol tinha a cara do Flamengo, que ele gostava do Gabigol e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. Durante o processo eleitoral ainda, ele já tinha falado sobre Gabigol no Corinthians. E a informação que Carlos Cereto trouxe agora é que o Corinthians deve procurar o Flamengo amanhã, segunda-feira, para fazer uma proposta pelo Gabigol. O Corinthians vai tentar abrir uma conversa para entender as possibilidades. E Yuri Alberto e Fausto Vera podem ser oferecidos como uma troca aí
pelo Gabigol. Vale lembrar que o Gabigol é um sonho antigo de Augusto Melo, presidente do Corinthians. Gente, essa informação é do Carlos Cereto. Eu respeito todo mundo, eu respeito todos os colegas, mas assim, tem que ver até onde o Augusto Melo ele pode chegar e fazer essa proposta. Por quê? Se eu não me engano, ele ainda não assumiu de forma oficial o Corinthians. A eleição tem 2 semanas. Eu não sei ao certo se ele já ou não assumiu. E eu não acredito que o Corinthians, sem ele ter assumido, chegaria no Flamengo para poder fazer essa proposta pelo Gabigol. Também não acredito muito nessa aqui do Yuri Alberto, porque o Yuri Alberto foi caríssimo. O Corinthians pagou dinheiro, deu jogador ao Zenit, foi uma negociação cara, e o Fausto Vera também não foi um jogador assim dos mais baratos. Não acredito que seja isso aqui, assim, o modelo do negócio. Mas o que o presidente do Corinthians ele quer levar o Gabigol, isso é um fato. O presidente do Corinthians quer contratar o Gabigol para o Corinthians, isso é um fato. O Gabigol vai entrar no seu último ano de contrato. O jogador identificado com a torcida do Flamengo, o jogador é um jogador do Flamengo, gol em final de Libertadores, as 3 finais que o Flamengo disputou de Libertadores desde 2019, ele fez gol nas 3 finais, jogador decisivo, um jogador que já trouxe muita alegria pra gente. Teve um ano péssimo, teve um ano horroroso, o pior ano do Gabigol no Flamengo foi esse de 2023, mas é um jogador que o Flamengo provavelmente vai analisar muito bem antes de aceitar ou abrir qualquer negociação. O que eu falei ontem, eu repito hoje. O Gabigol, ele só sai do Flamengo se ele quiser. Ele só vai pro Corinthians, ele só deixa o Flamengo e vai pro Corinthians se ele quiser. Se ele chegar no Landim, se ele chegar no Marcos Braz e ele falar, eu quero sair do Flamengo, eu não quero ficar no Flamengo, eu não estou feliz no Flamengo. Caso contrário, volto a dizer e afirmo, é muito difícil que o Flamengo libere o Gabigol ou qualquer outro jogador para o Corinthians. Acho assim, muito difícil mesmo que isso possa acontecer. Mas aquilo, o Augusto Melo está assumindo o Corinthians, quer mostrar trabalho, é a mesma coisa lá, o do Internacional. Já falou que vai tentar o Gabigol, já falou falou em chamada de vídeo com o Everton Ribeiro. Então assim, os caras estão querendo mostrar serviço. Mas é aquilo, o Everton Ribeiro, final de contrato, é outra questão. O Gabigol não, o Gabigol tem mais um ano de contrato, sei lá, eu não acredito não. Agora eu queria perguntar a você, torcedor rubro-negro que assiste a gente, se você fosse o presidente do Flamengo, você negociaria o Gabigol com o Corinthians? Você venderia o Gabigol para o Corinthians? Você abriria negociação com o Corinthians pela saída do Gabigol? Coloca, por favor, nos comentários. Seu comentário, ele é muito importante pra gente. Seu comentário vale muito pra gente. E eu quero saber qual é a sua opinião. Qual é a sua opinião sobre essa parada de Gabigol no Corinthians? Bom, jogadores do Flamengo estão de férias, mas o departamento de futebol não para de trabalhar. Inclusive, o técnico Tite está trabalhando junto com o departamento de futebol, já montando o planejamento do ano que vem. Tipo assim, cara, ao que tudo indica, ano que vem, pela primeira vez, desde a gestão do Landim, tem tudo para ser o ano em que nós vamos ter o mesmo técnico o ano inteiro. Tem tudo para isso acontecer. O ano começar e terminar com o Tite. Tomara! Lembrando que o Tite também só tem o ano que vem de contrato, né? Porque acaba o mandato do Landim e acaba também o contrato do Tite. Tomara! Está se fazendo um planejamento, nomes vão chegar, jogadores vão ser contratados, jogadores vão sair do Flamengo, isso é um fato, e a gente está ligado em tudo que está acontecendo, é claro, sempre para mantendo vocês muito bem informados. O time está de férias, o Flazoeiro não. O Flazoeiro segue aqui trabalhando todos os dias, postando vídeo, mantendo vocês ligados, mantendo vocês informados do que está acontecendo. Estou até um pouco rouco, peguei um resfriado, mas não tem problema não. O importante é que a gente está mantendo vocês ligados em tudo que está acontecendo. Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande. No vídeo de agora vamos falar sobre De La Cruz, porque o treinador do River Plate já admite perder o craque uruguaio da seleção uruguaia e a gente vai falar sobre isso. Vocês sabem que o Flamengo está muito próximo de fechar a contratação desse jogador, a gente vem comentando essa situação já há algum tempo e já vamos falar o que o treinador do River Plate disse em entrevista coletiva.
tem também informação sobre a reunião do Flamengo com a Caixa, sobre o estádio próprio, a construção do estádio próprio do Flamengo, e a reunião foi considerada frustrante por parte da Caixa Econômica Federal. E tem também uma informação que está rolando hoje: Corinthians deve procurar o Flamengo para oferecer uma proposta pelo atacante Gabigol, envolvendo 2 jogadores da equipe paulista. Já já a gente vai falar sobre esses assuntos. Eu estava dando um rolê aqui no Twitter e vi um post do querido Paparazzo Rubro-Negro, que ele botou o seguinte: TV Portuguesa faz cara a cara entre Flamengo de Jorge Jesus e Palmeiras de Abel Ferreira. Os 2 lusitanos são considerados os melhores técnicos que passaram pelo futebol brasileiro nos últimos anos. O Canal 11 de Portugal aproveitou mais um título de Abel Ferreira, que foi o Campeonato Brasileiro, e fez um cara a cara entre as 2 equipes. Veja como ficou: Diego Alves e o Everton escolheram o Everton. Rafinha e Marcos Rocha escolheram o Rafinha. Rodrigo Caio e Gustavo Gomes escolheram o Gustavo Gomes. Pablo Mari e Murilo escolheram o Pablo Mari. Felipe Luiz e Piquerez escolheram o Felipe Luiz. William Arão e Gabriel Menino escolheram o Menino. Gerson e Gustavo Scarpa escolheram o Gerson. Arrascaeta e Rafael Veiga escolheram o Arrascaeta. Everton Ribeiro e Danilo escolheram o Everton Ribeiro. Bruno Henrique e Dudu escolheram o Dudu. E para finalizar, Gabriel e Hendrick escolheram o Gabigol. Tá? Os jornalistas portugueses acabaram escolhendo 7 jogadores do Flamengo nas comparações. Então a seleção dessas 2 equipes ficou assim: o Everton, Rafinha, Gustavo Gomes, Paulo Mari e Felipe Luiz. Gabriel Menino, Gerson, Arrascaeta e Everton Ribeiro. Dudu e Gabigol. Vamos lá, eu vou dar minha opinião. Eu não escolheria o Dudu porque o Dudu pouco jogou nessa temporada. Com certeza seria o Bruno Henrique. E Gabriel Menino, quando escolheram o Gabriel Menino no lugar do Arão, eu até compreendo. Mas, cara, assim, o Arão foi uma peça extremamente importante em 2019. Muita gente dá pouco valor que foi o Arão em 2019. Jogou o que jogou graças ao Jorge Jesus, que reinventou o Arão. Mas eu escolheria o Arão também ao invés do Menino. Essa, pelo menos, é a minha opinião. Mudando de assunto, vamos falar sobre a reunião entre Flamengo e Caixa Econômica Federal sobre a construção do estádio próprio. O jornalista Lauro Jardim, do Jornal Globo, diz o seguinte: a reunião, a primeira entre Flamengo e a Caixa, ocorrida há 2 semanas para discutir seu estádio na zona portuária do Rio de Janeiro, foi considerada frustrante pelo banco. Motivo: o clube representado por Rodolfo Landim não tinha qualquer projeto detalhado, só tem o plano de erguer uma arena num terreno que pertence à Caixa. Não ficou muito claro o que eles querem, diz uma pessoa com acesso às negociações. Bom, isso aqui é vergonhoso, né? Não adianta nada o Flamengo querer a construção do estádio próprio, ficar levantando essa bandeira e não ter um plano, não ter algo organizado, não apresentar um projeto. Como chega numa reunião sem nada na mão e fala: não, a gente só quer construir o estádio próprio aí no terreno que pertence a vocês. Tá, e aí? Cara, feio, vergonhoso isso que aconteceu, relatado pelo jornalista Lauro Jardim. Isso não pode ocorrer. O tamanho que o Flamengo tem, a grandeza que o Flamengo tem, não pode dar esse mole numa reunião tão importante. Eu repito, eu sou a favor da construção do estádio próprio, mesmo se continuar utilizando o Maracanã, que eu acho que o Flamengo, o clube Flamengo, merece dizer, o torcedor do Flamengo merece dizer: o meu clube tem um estádio próprio. Porque só falta isso. Só falta isso. O Flamengo tem tudo conquistado em sua história. Tudo. O Flamengo é um clube grande, mas muito grande. Inclusive, é um dos poucos, só Flamengo e São Paulo, nunca foram rebaixados aí para a Série B. O Flamengo ainda pode bater no peito e dizer isso, mas falta a construção do estádio próprio. Agora, dessa maneira, fica inviável, sem organização, sem um planejamento, sem um projeto. Feio, pegou mal para o presidente Rodolfo Landim, segundo relatado aí pelo jornalista Lauro Jardim. Mudando de assunto, vamos falar de mercado da bola. Eu vou falar do De La Cruz agora, porque eu vou deixar o Gabigol por último, porque o assunto Gabigol para mim, sério, gente. Vamos lá, vamos falar de De La Cruz. O Demichelis, técnico do River Plate, admitiu saída de La Cruz. Em entrevista coletiva ele disse o seguinte, abre aspas: com o Nico, que é o De La Cruz, há um compromisso de venda, certamente vão levá-lo.
Ele é um dos melhores jogadores da seleção do Uruguai e do futebol sul-americano. Espero que não venham buscá-lo, mas duvido que não venham. Fecha aspas. Ele é um jovem, abre aspas novamente, ele é um jovem muito desequilibrante, tem características mistas que pode fazê-lo um jogador ofensivo ou defensivo. Certamente virão procurá-lo, fecha aspas. Já foram procurá-lo, isso aí não é segredo para ninguém, é o Flamengo que está muito próximo de contratar esse jogador. E para vocês entenderem, quando ele diz aqui há um compromisso de venda, esse compromisso é firmado junto com o jogador, quando o De La Cruz quis sair na última janela de transferência para o Flamengo, e o River Plate na ocasião segurou e falou, cara, na próxima janela a gente promete para você que vai dar uma facilitada, a gente promete ouvir melhor as propostas, enfim. E esse compromisso de venda não é só com o jogador, porque o River Plate ele tem 50% dos direitos econômicos do atleta. Os outros 50% pertencem ao Liverpool do Uruguai. Esse clube também tem um desejo de vender o De La Cruz, de vender os 50%, para poder fazer dinheiro agora. Então há um compromisso, entre aspas, de venda com várias partes envolvidas nessa situação. E o Flamengo, repito, é o clube que está muito próximo de contratar o De La Cruz. Teve uma pessoa que me mandou um e-mail, cara, perguntando assim, Vene, eu não entendi. O Flamengo está disposto a pagar 16 milhões de dólares, mas por que esses 16 milhões de dólares não podem ser 8 milhões de dólares, sendo que o River Plate só tem 50% do jogador? Gente, o River Plate é dono de 50% dos direitos econômicos do jogador, os outros 50% dos direitos econômicos pertencem ao Liverpool, só que o River Plate é dono de 100% dos direitos federativos. Ou seja, o River Plate, ele pode escolher a forma de negociação, ele pode bater na mesa e dizer o seguinte, não, a gente só vende se for pela multa rescisória. E o Liverpool do Uruguai nada pode fazer, porque os direitos federativos são todos do River Plate. Vocês entenderam? E direitos econômicos é isso, é o valor. Por exemplo, se o Flamengo pagar os 16 milhões de dólares da multa rescisória, 8 milhões vai para o outro clube que tem 50% e 8 milhões de dólares fica com o River Plate. Vocês entenderam? Agora, por conta disso que o River Plate dificulta, até porque não vai ficar com o valor integral da negociação. Para finalizar nosso vídeo, galera, uma informação que veio agora de São Paulo, do Cereto, jornalista, que eu acompanho, inclusive, tem uma certa credibilidade lá em São Paulo, e ele publicou o seguinte, Corinthians deve procurar o Flamengo amanhã, no caso segunda-feira, para apresentar uma proposta oficial por Gabigol. O atacante Yuri Alberto e o volante Fausto Vera serão oferecidos uma possível troca. O camisa 10 rubro-negro é o sonho de Augusto Melo, novo presidente do Timão. Galera, eu não queria falar sobre isso, mas eu fui obrigado a falar porque a quantidade de gente que me procurou, essas pessoas preocupadas com uma possível saída do Gabigol para o Corinthians, eu resolvi falar sobre isso. Vamos lá. É o seguinte, o Augusto Melo, que foi candidato à oposição agora na eleição do Corinthians, que ocorreu dias atrás, ele, durante a pré-candidatura, a candidatura, ele disse o seguinte, ele estava com o discurso de que não, a gente vai gastar menos, não vamos fazer contratações, temos que pensar no lado financeiro, a gente tem que fazer uma reformulação financeira no clube. Beleza, ele ganhou com esse discurso, ok. Depois de ganhar, o que ele fez? Ele já liberou aí o Renato Augusto, ele já liberou o Gil, já liberou o Juliano. Correto, está fazendo certo. Agora ele está com um discurso que quer contratar o Gabigol. Gente, com todo respeito ao Corinthians, o Corinthians não tem bala financeiramente falando para chegar aqui no Flamengo e contratar o Gabigol. Ou vocês acham que o Flamengo vai aceitar quanto por Gabigol? Yuri Alberto e Fausto Vera, eu até acho que o Fausto Vera cairia bem no elenco do Flamengo, tá? Yuri Alberto não, o Fausto Vera cairia bem. Agora, vocês acham que o Flamengo vai liberar o Gabigol facilmente assim? Gente, para! História para boi dormir. E eu lamento muito ver mais um dirigente ganhando um pleito com um discurso, digamos assim, mais pés no chão, e agora iludindo o torcedor dizendo que vai tentar a contratação do Gabigol. É claro que não vai conseguir.
É claro, eu mesmo posso chegar lá no Flamengo e tentar a contratação do Gabigol, ou sei lá, Niterói Futebol Clube pode tentar a contratação do Gabigol, claro que pode. Mas o Flamengo vai pedir o quê? 20 milhões de euros, o Corinthians vai pagar 20 milhões de euros? Não vai. O Corinthians vai pagar um salário de mais de 1 milhão para o Gabigol? Tem condições financeiras para isso? Então é o torcedor corintiano que fica iludido, é o torcedor do Flamengo que fica iludido achando que o Gabigol tem chance de sair do Flamengo para ir para o Corinthians. Fica todo mundo iludido nessa história. É claro que isso não vai acontecer, gente. Não tem condições. O Gabigol outro dia estava perto de assinar a renovação de contrato dele com o Flamengo até 2028. Eu repito, o Gabigol quer continuar no Flamengo. O Gabigol tem esse desejo de renovar o vínculo dele, que atualmente vai até dezembro de 2024. Então, hoje, não tem a menor possibilidade do Corinthians contratar o Gabigol. Acho até que o Flamengo poderia fazer uma graça, chegar lá no Corinthians e contratar o Fausto Vieira. Repito, para mim cairia bem no elenco. Essas são as informações e as minhas opiniões, podem comentar à vontade. Salve, nação rubro-negra! Nação, o que vocês acham sobre uma venda do Gabigol? Na minha opinião, não deveria vender o Gabigol. Porque, pô, na moral, o cara é ídolo. Ah, querendo ou não, irmão, o cara é artilheiro. O cara só tá numa temporada ruim, uma fase ruim. Vários jogadores já vieram pro Flamengo e, pô, ficaram um tempão aí, sugando o Flamengo, sem render nada. Vitinho, vários. E o Gabigol é ídolo, cara. Só uma temporada e o cara tá mal. O time inteiro tá mal. O Arrascaeta também não tá naquele auge naquela temporada. Apesar do Arrascaeta ser gênio e tal, o Arrascaeta vem num quadro clínico de desgaste, porra, muito grande, cara. Pubalgia e tal, o Arrascaeta vem caindo de produção, não tem jeito. E, pô, todo mundo consegue perceber isso. É fase, cara, é fase. O elenco nessa temporada não foi o mesmo. O Pedro é artilheiro. Mesmo assim, o Pedro fazendo gols pra caramba, o Pedro veio numa fase ruim. Se não me engano, o Pedro ficou 3 a 4 meses sem marcar. Ficou bastante tempo. E, irmão, essa temporada não deu nada certo no Flamengo. Entendeu? Deixa aqui nos comentários, Nação Rubro-Negra, a opinião de vocês. Esse canal não é meu, esse canal é nosso. E vou deixando aqui todos os créditos para o Flazoeiro e para o canal Vene Casagrande. Tamo junto, Nação Rubro-Negra, e até as próximas notícias do Flamengo.